Irmãos, para entender essa série que foi colocada como desafios, né, e o pastor Cadu e as irmãs que passaram apresentaram diversos personagens aqui, eu gostaria que nós, para reforçarmos essa ideia da compreensão do que o Espírito Santo colocou no meu coração, abrisse as nossas Bíblias, lá na epístola de 1 Coríntios, de Paulo, né, aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 29, que diz assim: Vou colocar aqui os meus óculos, porque a idade chegou. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Todas as personagens que nos foram apresentadas, diante de um conceito de uma sociedade, nós poderíamos dizer que não seria possível. Eu não sei quanto a sua trajetória, não sei quanto a sua vida, mas desde quando eu conheci esse versículo, e toda vez que eu tenho o prazer e a honra de voltar nele, Deus me permite voltar como se fosse lá no túnel do tempo. Eu me converti, eu tinha apenas 14 anos. Vou fazer 44. São 30 anos aí, na presença do nosso Deus. E eu fui forjada na Igreja Metodista Wesleyana, em Santo André. E o meu encontro com Deus foi algo tão incrível, eu acho que é por isso que eu viajo tanto, que Ele próprio, diante da grandeza da sua criação, se manifestou a mim. Eu estava sozinha, triste, sem rumo, numa praia. E quando eu andava ali, estava no pôr do sol, com coisa linda, maravilhosa, a praia já não tinha praticamente ninguém. Eu estava trabalhando, terminei o trabalho, fui liberada, então eu fui caminhar lá, e eu, perdida, e o Senhor se apresentou a mim, com a sua glória, com a sua majestade. Eu não fui para a igreja naquele dia, naqueles meses, mas quando eu recebi o convite de ir à casa do Senhor, e um louvor foi entoado, não vou cantar, que eu limpo, faxino, tiro mato, faço qualquer coisa, mas menos cantar. Cantar, não, só no chuveiro. E aí, era um louvor que tem a letra assim: meu amigo, hoje você tem uma escolha, vida ou morte, o que vais escolher? E eu, em plantos, escolhi servir ao Senhor. A minha família desestruturada, a vizinhança, pai alcoólatra, mãe semi-analfabeta, uma pobreza terrível. E eu perdida numa família numerosa, sem orientação, sem um vizinho, sem um parente. E aí eu decidi que era aquilo que eu tanto procurava, que era Ele. E quando eu aceitei o Senhor Jesus Cristo, na mesma hora, Ele operou algo grandioso na minha vida. Ninguém precisou de me falar: a partir de hoje, a sua vida
vai ser diferente. A partir de hoje, essas roupas que você usa, você não vai usar mais. Você não tem mais gosto e prazer nelas. Essas músicas, essas amizades, esses caminhos, ninguém falou nada comigo. Porque o próprio Senhor, naquele dia, naquele momento, onde eu erguei as minhas mãos e reconheci Ele como autor da minha vida, eu já saí pelas portas da igreja falando, não uso mais isso, não faço mais aquilo, tal. E a minha família olhou para mim e falou, até parece. Não dou uma semana. Lembra do versículo que acabamos de ler? Ninguém dava nada pela minha vida. E eu não os culpo, porque eu também não dava nada pela minha vida. Quem era aquela menina? Quem era aquele ser perdido, sem orientação? O que ia ser? Estava à busca de algo. Algo de quê? Porque não tinha conhecimento que esse Deus existia. Uma vez a minha filha ministrando, ela disse o seguinte: aqueles que não estão na presença do Senhor, existe um vazio dentro dele. E esse vazio só é preenchido pela cruz. E quando eu estava com esse vazio e fui preenchida pela cruz, aí eu me encontrei. Aí quando eu vejo esse versículo, eu falo, Deus, foi isso que o Senhor fez. Aquelas pessoas ao meu redor se perdiam. Ai, coitada, olha para ela, olha a mãe dela e o pai, tadinha. Quantas e quantas vezes eu escutei isso? Mas dentro de mim, queimava o Espírito Santo de Deus. E rebatia todas aquelas palavras de maldição que eram lançadas sobre a minha vida. Eu não sabia, fazia a menor ideia do que Deus iria fazer comigo. Mas hoje eu glorifico, exalto e bendigo o nome do Senhor, porque é um Deus que transforma, aquele a qual a sociedade diz que não tem jeito, é um Deus a qual pega aquele que ninguém daria oportunidade e faz o que Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Irmãos, ministrar a palavra do Senhor é uma honra, um privilégio, mas nunca foi um desejo do meu coração. Sabe qual é o desejo do meu coração? Quem esteve aqui no mutirão viu. Eu sou aquela pessoa. Eu amo fazer aquilo. Ah, então você não gosta de ministrar? Isso é chamado. Chamado é baseado na obediência. Deus não pergunta se você quer. Deus chama, capacita e nós, como servos obedientes, realizamos a vontade dEle. Para que essa palavra venha se cumprir. Para que a glória dEle venha ser manifestada. Vamos abrir a nossa Bíblia. Lá no livro de Juízes. Meu bem, não está funcionando não. Falei com ele, olha a hora. Porque eu estou sem relógio aqui. Ele falou, tem ali. Eu falei, não está funcionando não. Ajude-me a ajudar os irmãos. A personagem que eu escolhi, lá no livro de Juízes, capítulo 4, nós vamos passear por alguns versículos. É uma personagem bem conhecida de nós, chamada Débora. O Senhor ministrou no meu coração, depois que o pastor Cadu pegou a minha personagem, tá? Diga-se de passagem. Com a vida de Débora. Débora, uma dona de casa, porque a palavra do Senhor vai nos dizer aqui que ela era casada. Não temos registro se ela tinha ou não tinha filhos, mas ela era casada. Isso deixou bem assim específico. E quando eu falo e enfatizo casada, nós sabemos o nosso desafio, né, de administrar um lar. E mesmo assim, com esse grande desafio de administrar um lar, servir ao Senhor e servir a obra do Senhor.
não é fácil. Agora imagina, lá naquela época, vamos viajar na história, porque quando nós lemos, e nós vamos passar aqui por alguns versículos que Deus ministrou no meu coração, nós temos que ter em mente aquele outro versículo que Paulo estava orientando a igreja, porque quando ele fez aquela orientação, não foi à toa, a igreja estava em contenda, estava em divisão. Então ele abriu os olhos da igreja. Então eu queria que vocês sempre estivessem linkando aquele versículo que nós lemos. Amém? Diz assim, Juízes capítulo 4, a partir do versículo 1 até o 3. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Depois de falecer Eude, entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Aqui Josué já tinha falecido, só resumindo a história rapidamente para os irmãos entenderem, né? Creio que a maioria consegue relembrar esses fatos. Já estavam lá na terra prometida, tinha as orientações do Senhor detalhadas do que eles poderiam, o que eles teriam que fazer e o que eles não poderiam fazer. Mas aí o tempo foi passando e algumas orientações para as próximas gerações não foram repassadas. E ao surgir novas gerações, eles se esqueceram do que Deus tinha feito e começaram a se corromper. Presta atenção, nós somos responsáveis pela nossa geração. Aquilo que foi nos passado pelo Senhor, nós somos responsáveis em repassar para a geração a qual vai ficar depois de nós. Nós não podemos, de forma alguma, sermos negligentes, porque eles vão sofrer. A obra do Senhor vai sofrer por minha culpa e por sua culpa. E quando aquele povo fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, eles sofreram estando na terra prometida. Isso me soou muito familiar com os nossos dias atuais. Eu chorei com o Senhor quando eu estava lendo essa passagem e reli várias e várias vezes. Falei, Senhor, tenha de misericórdia das nossas vidas. Porque nós insistimos tanto em voltar para o pecado? Porque eu não estou condenando o povo de Israel e falar, olha o povo de Israel, o Senhor levantava um juiz e libertava ele da opressão, aquele juiz morria e o povo voltava a pecar. E Deus novamente. E assim foi sucessivamente, várias e várias vezes. Eu não estou condenando eles. Eu estou trazendo para mim, para a minha vida. Porque tantas e tantas vezes, poxa, eu falei que eu estou na presença do Senhor há 30 anos. E constantemente, eu estou voltando de novo. E de novo, e de novo, a caminhos, a posicionamentos, a pensamentos, a sentimentos que não agradam ao Senhor. E aí, quando chega a opressão, vem o arrependimento, e aí nós lembramos que existe um Deus, nos arrependemos, clamamos a Ele, e mais uma vez, Ele nos liberta de novo. E nós conseguimos continuar a caminhada. Só que de novo, e de novo, e de novo.
Irmãos, tenha consciência que nós estamos sempre dando um passo atrás. O que está acontecendo conosco? O que é preciso Deus fazer em nossas vidas para que verdadeiramente nós possamos nos posicionar como servos do Senhor? Você já parou para pensar que em uma dessas o Senhor pode nos chamar? As minhas orações ultimamente têm sido: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, não permita que eu perca a minha salvação. É tanta coisa acontecendo, é tanta notícia, são tantos fatos dentro e fora da igreja. Senhor, tenha-te misericórdia da minha alma. Não permita que eu venha me corromper com as coisas deste mundo, mas que verdadeiramente o meu pensamento esteja exclusivamente firmado na palavra do Senhor, para que eu possa suportar passar os dias maus, firme e constante, para que quando o Senhor me chamar, eu possa verdadeiramente estar pronta. Oi, irmãos, eu estava num retiro de carnaval e veio um irmão que eu conheci na minha adolescência. Eu achava que nem lembrava de mim, e depois eu me senti tão especial que quando ele falou bem assim: ô minha amiga, vou ficar com você. Eu até brinquei com a minha filha. Eu nem sabia que ele lembrava de mim, agora ele está falando que eu sou amiga dele. E aí nós conversamos sobre aquela época tão gostosa, aonde eu com 14, 15 anos, trabalhava o dia todo em casa de família, voltava à noite, ia para a escola, voltava da escola, subia o morro correndo, guardava os meus cadernos, descia o morro correndo e pegava a igreja do Senhor subindo ao monte. E eu ia feliz com aqueles irmãos. E passávamos a noite toda, a madrugada inteira, clamando, buscando a face do Senhor. E no outro dia eu levantava cedo e ia trabalhar, feliz, porque eu tinha buscado a face do Senhor a noite toda. E eu falei: meu amigo, o que aconteceu? O que aconteceu conosco? Aonde nós paramos? Porque nós estacionamos? Porque nós estamos regredindo? Nós temos que avançar, nós temos que continuar. Existem valores da igreja que não podem ser negociados. E se um deles é a oração, a consagração, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Essas personagens que nós citamos aqui, Débora, que nós vamos citar agora, foram personagens usadas por Deus, porque elas estavam com as suas vidas centradas no Senhor. Não foi elas que fizeram nada, não é você que faz alguma coisa, muito menos eu. Mas é o Espírito Santo de Deus que tem que estar na minha vida, para que eu possa ser um instrumento valioso e precioso em suas mãos, para ser usada por Ele e para a glória dEle. Esses dias, eu me peguei questionando com o Senhor. Senhor, tantos anos estou na sua presença, eu não consigo ver os meus frutos. Eu sei, Pai, que está na palavra do Senhor, nós não queremos honra na terra, que tudo que nós fazemos é para o Senhor, que é o Senhor que vai, Senhor, nos honrar. Mas eu queria ver aqui na terra o resultado do meu trabalho, do meu esforço, Senhor. Vocês ouviram bem, irmãos? O meu trabalho, o meu esforço.
chorei amargamente ao Senhor. Senhor, tende misericórdia de mim. Como eu ouso dizer ao Senhor o meu trabalho, o meu esforço? Quem sou eu? Mal. Se não for a graça e a misericórdia de Deus, consigo abrir os meus olhos no outro dia, quanto mais fazer algo para o Senhor, pedir tanto perdão a Deus. E desde então, fico vigiando para não cometer isso. Mas a graça e a misericórdia de Deus é tão grande, que Ele falou, peraí, eu vou trazer à sua memória algumas coisinhas que a minha graça sobre a sua vida, e você se colocando à minha disposição, eu operei. E aí eu consegui ver, e Deus foi mostrando, e foi mostrando, e foi mostrando. Eu falei, nossa, Senhor, glória a Deus. Se o Senhor me levasse agora, eu estaria satisfeita. Irmãos, nós, humanamente, não temos poder algum de fazer nada, nem por nós mesmos, muito menos pelos outros. O que tem que ter em nós é um coração queimando para realizar a vontade de Deus, para sermos um vaso na mão do oleiro, para que Ele ache graça em nós e nos use da forma que Ele quer, e que Ele opere através da nossa vida o que Ele quer, como Ele quer, aonde Ele quer e do jeito que Ele quer. Nós só precisamos ser como Débora, obedientes à voz do Senhor. Continuando no mesmo capítulo, lá no versículo 4, capítulo 4, versículo 4, diz assim, em diante: Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo de uma palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Até aqui por enquanto. Aqui nós podemos ver claramente uma mulher do século, se me falha a memória, 12, aonde as mulheres do conceito histórico era para ser dona de casa, ter os seus filhos, administrar os seus lares. Agora nós temos uma mulher chamada por Deus, capacitada por Deus, que vai ser juíza, profetiza e líder militar. Uma mulher nesse século. Dá para você imaginar? Eu tentei buscar na minha imaginação o que seria isso, o que seria visualizar isso. E aí, ao decorrer da leitura que nós vamos observar ali, Deus a chamou e ela aceitou esse desafio. Deus a capacitou e ela se permitiu. Irmãos, vocês já pararam para pensar que esses personagens da Bíblia, que foram usados, eles, assim como eu e como você, eles também têm a opção, tiveram a opção de dizer não? Deus não obriga ninguém a nada. Deus apresenta, Deus chama, e você que decide se você vai aceitar ou não. Mas escuta uma coisa: Deus chama aqueles que estão
verdadeiramente buscando a sua face. Deus não vai chamar você que não quer ter compromisso e responsabilidade. Não é com a igreja, instituição religiosa. Não é com o pastor. É com Ele. Chegou um tempo da minha vida que eu falei bem assim: espero que ninguém, nem que o pastor depois, me coloque lá no gabinete, né, para ser disciplinada. Mas vamos lá. Foi de Deus, hein? Eu tenho certeza que eu vou falar agora. Eu não quero mais agradar o meu esposo. Não quero. Não quero mais agradar minha filha. Não quero mais agradar minha liderança. Não quero. Eu quero agradar a Deus. Porque é impossível você agradar a Deus e que todas as outras coisas ao seu redor você não esteja agradando. Porque tudo está baseado em Deus. A palavra de Deus. Se você está centrado, literalmente, verdadeiramente, buscando como você tem que ser, como que você deve proceder, como que você tem que pensar, como que você tem que andar, como que você tem que amar, como que você não vai agradar essas pessoas que eu falei. É impossível. Mas às vezes nós estamos com nossa mente tão voltada no ser humano, na carne, que nós esquecemos que as coisas do Espírito, elas não são validadas com as coisas da carne. Há uma separação aí. Eu poderia humanamente fazer de tudo para agradar o meu esposo, e está a zero aqui, ó, da vontade de Deus. Jamais irei conseguir. Agora, se eu estiver agradando a Ele, meu posicionamento, minha postura é reflexo, é automático. Eu nem vou empenhar esforço, energia. Lembra que é a glória e a honra dEle. Nós somos apenas instrumento, porque às vezes nós ficamos batendo tanto a cabeça, porque nós não fizemos assim como Débora, que assim quando recebeu o chamado se colocou o disposicionamento de Deus, e se permitiu ser usada. Então ela conseguiu sim ser dona de casa, ela conseguiu sim liderar o povo, ela conseguiu sim chegar diante de um comandante do exército. Irmãos, meu Deus, chegar diante de um homem naquela época já era difícil. Imagine ela falar bem assim: Baraque, vem aqui, vamos lá na Bíblia, olha aqui, 4:6. Mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? Uma mulher chamando um general de um exército de uma nação e questionando a ele. Naquela época, irmãos, não é hoje não, tá? Naquela época. Se isso não é uma prova de que ela estava cheia da autoridade do Espírito Santo de Deus, eu não sei qual é outra opção. Ficou por aí? Não. Olha só. E aí vem o servo de Deus. Irmãos, para e pensa. Nós estamos falando aqui de hierarquia, nós estamos falando de uma época histórica. Essa mulher, ela foi reconhecida pelas suas ações, porque o povo estava conseguindo visualizar Deus
na vida dela. Não era ela, ela era o instrumento. Deus agia e as pessoas conseguiam ver Deus na vida dela. Esse general, ele também viu Deus na vida dessa mulher. E você? E eu? Será que as pessoas ao nosso redor conseguem ver Deus na minha vida, na sua vida, com as suas ações, com os seus pensamentos, com os seus sentimentos? Será que as pessoas conseguem vir até você, assim como foram até Débora, confiando que você e eu somos homens e mulheres de Deus? Você não precisa sair por aí com uma placa dizendo: sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus. Se verdadeiramente estivermos com Deus, Ele próprio nos anuncia. E quando você chega no ambiente, as pessoas olham e falam: nossa, tem algo diferente em você que eu não consigo entender, identificar. Ah, tá, você é serva de Deus? Irmãos, quer me deixar feliz? É eu chegar num lugar onde ninguém me conhece, nunca ouviu falar o meu nome e começa a indagar. Tem uma coisa diferente, né? Eu fico toda chosa. Ganhei o dia. Tem uma coisa diferente, né? Você, né, age de uma forma diferente, né? Não consigo. Falei, sim, mas eu não revelo, não. Deixo eles, até eles deduzirem. 10 anos, eu dei aula para adolescente em formação profissional. E a alegria do meu coração era que quando eles começavam a me questionar: você é diferente? Tem alguma coisa diferente? Eu ganhava aquela turma. Quando eles falavam: ah, já sei, você é da igreja, né? Aham. Por isso você fala assim, né? Por isso você faz isso, né? Aham. Quer um prêmio maior do que ser reconhecido, sem ter que ficar anunciando? Isso é possível quando nós nos colocamos diante do Senhor, da vontade do Senhor. Continuando aqui a leitura, versículo 7 diz assim: e farei ir a ti para o ribeiro Quisson, a Cícera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e darei nas tuas mãos. Assim estava dizendo o Senhor a Baraque. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. O general. Irmãos, eu não faço a menor ideia quantas batalhas, quantos gigantes esse homem já tinha eliminado em sua carreira profissional. Agora esse homem vira para essa mulher e faz essa declaração. Porque ele não está fazendo a declaração para Débora. Ele está fazendo a declaração para Deus, porque ele tinha a consciência plena que era o Espírito Santo de Deus que estava sobre aquela mulher. E não era ela que estava dialogando com ele, não era ela que estava ordenando a ele, era o próprio Deus usando o instrumento dele. Esse homem, ele poderia, em sua arrogância, dizer bem assim: sou eu, tá, gente? Não está escrito na Bíblia. Tá doida, mulher? Vai cuidar dos seus afazeres de casa, cuidar do seu marido. Quem cuida e entende aqui, ó, das estratégias de batalha sou eu, me respeita. Mas ele se humilhou diante da vontade de Deus. Muitas das vezes nós não ganhamos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, não conseguimos usufruir de tudo que Deus tem, porque somos soberbos. Não queremos nos humilhar, porque historicamente
para um comandante, para um homem do exército, receber uma ordem de uma mulher, seria uma humilhação. Mas ele não estava preocupado com o que a sociedade iria dizer. Só que nós estamos. Nós nos preocupamos mais do que a sociedade diz a nosso respeito, do que Deus diz a nosso respeito. Aí está um dos nossos maiores erros hoje. Se eu for ali na rua, começar a cantar um louvor, o que as pessoas vão dizer de mim? Se eu parar ali, com uma pessoa em estado de rua, e oferecer, chamar ela para almoçar comigo, o que as pessoas vão dizer de mim? Se eu largar o meu compromisso para poder me retirar, o que as pessoas vão dizer de mim? Sabe, eu aprendi muito cedo, e quando eu me converti, o grupo, na verdade, na época era departamento, né? O tempo passou. Era o departamento dos adultos. Eu era uma adolescente enfiada no meio dos adultos. Eu cresci no meio dos adultos na igreja. Nada contra os jovens adolescentes, glória a Deus, amém? Mas eu me identificava com os adultos. Todos os congressos e conferências que eu fui na minha jornada, adulto. Não me lembro de ter participado de nenhuma de jovem e adolescente, mas de adulto eu estava lá, todas. Fazia questão de estar lá. E quem é dessa geração sabe que as coisas eram delicadas naquela época. Os transportes não eram muito favoráveis. Eu fico olhando hoje e me dá vontade de rir, com respeito, claro, mas me dá vontade de rir. Nada contra, irmão, modernidade eu amo, tá? Quanto melhor, se tivessem passagem de avião, glória a Deus, amém. Mas nessa época que eu estou relatando, irmão, se o ônibus conseguisse chegar no destino sem quebrar 3, 4 vezes no caminho, você poderia levantar a mão e glorificar a Deus. E ele não quebrava de dia, ele quebrava à noite em lugar deserto, escuridão total. Aí começava aquelas revelações, né? E eu, coitada, sem nenhuma experiência, falava, aqui, Falei, meu Deus, aonde que está? Começava a procurar, né? O inimigo se manifestou na escuridão danada, você não conseguia ver. A irmã começava a falar que estava ali aonde, meu Deus? Mas era gostoso, sabe por quê? Você chegava no seu destino, recebia palavras edificantes, voltava com o seu combustível ali, para suportar mais um pouco, para caminhar mais um pouco, para conhecer mais um pouco. Quantos anos mais você pretende sofrer? Que nós só temos 2 escolhas: obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. Sermos abençoados por Deus ou sofrer as consequências dos nossos pecados. Tem gente que fala bem assim: Deus está me castigando. É Deus ou é você? Foi Deus que se afastou de você? Ou você que se afastou de Deus? Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão misericordioso, que quando nós estamos nos afastando dEle, o Espírito Santo de Deus começa a ministrar em nosso coração e começa a sinalizar. Nós conseguimos sentir isso. Não precisa ninguém vir aqui e falar assim: irmã, você orou hoje? Irmã, qual foi a última vez que você se consagrou? Irmã, você está procurando o Senhor pela madrugada? Alguém me disse bem assim, que estamos no tempo da graça, que o sacrifício o Senhor já fez na cruz. Falei, amém. Glória a Deus. Então ela não precisa se consagrar mais, porque é sacrifício. Ela não precisa ir mais no monte, porque é sacrifício. Ela não precisa orar pela madrugada também, porque é sacrifício. Não consigo entender como sobreviver assim. A igreja do Senhor ultimamente está no estágio
vegetativo. Eu trabalhei algum período no hospital e paciente em estado vegetativo não é legal. E tem paciente que vai partir naquela situação. E tem paciente que, pela graça e misericórdia de Deus, vai conseguir retornar. A maioria com sequelas. Quanto tempo nós vamos ficar vegetativos espiritualmente? Qual sequela você vai querer para a sua vida? Irmãos, eu não tenho mais 14 anos. E às vezes eu me arrependo de coisas que eu não fiz, que eu deveria ter feito. Às vezes eu me arrependo de atitudes que eu deveria ter tomado que eu não tomei. Esse tempo passou, ele não volta mais. Mas Deus ainda está me dando oportunidade de fazer algo diferente a partir de hoje. Cada dia na nossa vida é um presente de Deus. Não jogue fora o presente que Deus tem te dado, dia após dia. Cada dia que você abrir os seus olhos, entenda uma coisa: é mais uma oportunidade que Deus está te dando para você sair dessa zona de conforto. Deus requer homens e mulheres que coloquem a sua vida no altar do Senhor. Se nós soubéssemos, irmãos, quão glorioso e quão seria mais fácil a nossa vida se verdadeiramente parássemos de falar e começássemos a praticar. Falar é muito bom, é gostoso, mas vamos começar a praticar, a exercitar, que aí nós não vamos mais ser conhecidos por aqueles que só falam, mas sim aqueles que vivem, que praticam. Porque quando nós praticamos, nós não precisamos falar. Amém? Que Deus, em sua finita misericórdia, tenha graça de nós e que nós possamos frutificar conforme a santa vontade do Senhor. Amém?